Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala hoje o Dia Mundial do Doente. Uma oportunidade para analisar o contributo que a dimensão religiosa oferece à pessoa em circunstâncias de debilidade física e para descobrir com que projeto o catolicismo está presente junto de quem conhece as limitações humanas. Temas para o diálogo com o convidado de hoje do programa Eclésia, Monsenhor Vítor Feitor Pinto, coordenador da Comissão Nacional da Pastoral da Saúde. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. É um prazer para mim estar a conversar consigo. E neste Dia Mundial do Doente, onde de facto as atenções se voltam para... Ou a própria Igreja Católica prioriza essa atenção à pessoa doente. Este ano, a partir da mensagem do Papa, temos um episódio bíblico, o do Bom Samaritano, a inspirar cuidados de saúde que são cada vez mais técnicos e científicos. Que desafio isso constitui? Eu considero à partida que é extremamente bonito o Papa pedir-nos, olhando para o texto lindíssimo da parábola do Bom Samaritano, vai e faz tu o mesmo. Quer dizer, perante o homem caído na estrada, vai ao seu encontro e cuida dele. É aquilo que eu chamo em Pastoral da Saúde a arte de cuidar. E é muito interessante realmente que nós possamos responder à pessoa que está em sofrimento e responder com cuidados suficientes que a redimam, que a libertem, que a ajudem no tempo de sofrimento e que lhe deem permanentemente a paz, mesmo se por acaso não se consegue a cura, mas em que o acompanhamento até ao fim é indispensável. Portanto, é aqui todo um trabalho lindíssimo a realizar. Em todo caso, e nos dias de hoje, não são sobretudo premissas técnicas, por vezes até económico-financeiras, que determinam esse cuidar do outro? Sem dúvida. O problema económico é extremamente importante, até porque muitos cuidados são caríssimos. É impressionante. E mesmo assim têm de ser prestados. E nós não podemos deixar de prestar os cuidados necessários por razões económicas, porque damos prioridade absoluta à pessoa que está doente. Ora, este é um desafio muito grande. Mas também isto permite multiplicar a generosidade. Porque se há pessoas que não podem cumprir precisamente tudo aquilo que são taxas, etc., há muitos mecanismos de serviço de solidariedade que podem ser acionados para podermos responder aos problemas que concretamente as pessoas doentes têm. É um desafio muito forte que nos é feito. É por isso que na Igreja Católica estamos cada vez a unir mais a pastoral social à pastoral da saúde. Porque se eu tenho cuidados de saúde em termos humanos, em termos técnicos, etc., o apoio social, que é o apoio de natureza também económica, em muitos aspectos, de facto são compensatórios para que a pessoa possa ter os cuidados a que tem direito. E com os recursos financeiros que são precisos. Claro, porque a parte social ajuda precisamente no campo dos cuidados que são caros e que o doente não pode suportar. E de que forma é que se concretiza essa solidariedade? Através da paróquia? Que outras? De muita maneira, eu posso lhe dizer, da minha comunidade paroquial, nós temos uma preocupação enorme de estar atentos às necessidades concretas que as pessoas têm. E na nossa própria comunidade paroquial, o Centro Social Paroquial, que cuida de toda a parte social, toda a parte da alimentação, de visita aos doentes que estão em casa, aos idosos que estão em casa, pois tudo isto está acompanhado também pela parte espiritual. E o corpo de voluntários que tem responsabilidades de apoio social, económico também, quando necessário, tem também preocupações de natureza espiritual. E aí eu direi, é um desafio que é feito este ano, muito concretamente a todas as comunidades paroquiais. Primeiro, conhecer os doentes. É fundamental. Saber quem são os doentes que temos na nossa comunidade. E podem ser pessoas que estão isoladas. Eu digo que na minha comunidade paroquial, eu sei concretamente quem são as centenas de pessoas que estão completamente sozinhas em sua casa. E estamos a tentar acompanhá-las o mais possível para que não se sintam só. Portanto, primeiro fazer um levantamento para conhecer bem a realidade. Depois não fazer só isto. Depois visitar o doente. Atenção, porque tantas e tantas vezes pensa-se que a pastoral da saúde é visitar para dar comunhão, visitar para dar os sacramentos da unção dos doentes. Não. Visitar para criar cordialidade, para humanizar, para sentir que estamos preocupados com a pessoa que está em sofrimento. Depois, a partir disso, detectar quais são as necessidades que a pessoa tem. Que contactos a fazer com as famílias, contacto a fazer de vizinhança. É todo um trabalho interessantíssimo a levar a cabo. E depois, então, também, depois de respondermos aos aspectos de sobrevida social, então temos também, de facto, de dar o apoio espiritual. E aqui com uma garantia extraordinariamente importante que hoje a medicina ao nível do mundo está a descobrir.
a dimensão terapêutica da espiritualidade. E por isso mesmo, a dimensão terapêutica do apoio religioso que, de facto, as comunidades paroquiais podem dar às pessoas que estão em sofrimento, que estão em casa em doente. De que forma é que se pode perceber essa dimensão terapêutica da espiritualidade? Há indicadores que mostram que essa dimensão ajuda à cura? Grandes investigações que têm sido feitas, sobretudo nos hospitais americanos, e não só nos hospitais, em lares de idosos, em centros de recuperação de idosos, quer dizer, que nos provam que aqueles que têm efetivamente o apoio de natureza espiritual, cultura, relações e transcendência, têm uma qualidade de vida muito maior e recuperam muito mais. Há um estudo interessantíssimo que eu tive a oportunidade de relatar numa revista sobre gerontologia, a revista Atualidades, em que eu comento precisamente um trabalho que foi feito em Virgínia, precisamente com cerca de 500 doentes, 250 foram assistidos espiritualmente, 250 não foram. Os que tiveram assistência espiritual, está estudado a nível universitário, tiveram uma qualidade de vida em 78% superior à dos outros. É absolutamente impressionante. Estes estudos, estas estatísticas, estas reflexões, estes inquéritos, estão-se a repetir e estão a aparecer muito em trabalhos de doutoramentos e de mestrados, revelando realmente que a dimensão espiritual é tranquilizante. É um apoio que, de facto, ajuda a pessoa a depois reagir em todos os outros aspectos da vida para corresponder a uma mais saúde, a uma mais vida. Mas porque ajuda a uma aceitação das limitações físicas diante... Não só. Atenção, vou dar um exemplo muito simples. Quando nós éramos miúdos, o Paulo suponho também, realmente o médico ainda vinha muito a casa. No meu caso. Então o médico vinha, receitava, o médico ia embora, eu ainda não tinha tomado pastilha nenhuma e eu dizia à minha mãe, já me sinto melhor. Porquê? Porque tinha havido uma relação. E se essa relação é espiritual, de natureza mesmo religiosa, então há ali uma presença, na nossa perspectiva cristã, há uma presença de um médico especial, que é Cristo médico, como dizemos às vezes na nossa expressão, que nos dá conforto não para suportar o sofrimento, mas para superar o sofrimento, pela atitude que temos precisamente perante o mistério que estamos a viver. Este Dia Mundial do Doente, Padre Vítor Feitor Pinto, ele é assinalado com o objetivo de acentuar essa dimensão espiritual e de expressar e tornar mais visível a presença da Igreja no mundo da saúde. Me dá uma sensação que não é só a preocupação espiritual, e eu vou dizer porquê. Se eu leio a mensagem maravilhosa do Papa Bento XVI para este Dia Mundial do Doente, ele a certa altura diz que é o ano da fé. E depois comenta com o concílio. E ao falar nisto, ano da fé, não é possível a fé sem a caridade. Portanto, sem o apoio global, completo à pessoa. Não apenas espiritual, em tudo aquilo que é a necessidade que a pessoa tem. Portanto, esta ideia que São Tiago dizia muito bonito, de uma maneira muito bonita, a fé sem obras é morta. O Papa diz, a fé sem caridade ativa, sem o acompanhamento concreto, na base da justiça, na base da solidariedade, na base do apoio integral à pessoa, não há realmente uma fé vivida. A fé passa a ser um sentimento, mas é muito pobre. Mas depois há outra nota. O Papa refere também, concretamente, a referência ao Concílio Vaticano II. Eu fiz um estudo engraçadíssimo, sabe? Fui à procura no Concílio Vaticano II, que conheço muito bem, porque eu trabalhei muito na altura, há 50 anos, e detectei uma coisa curiosa. Só por 4 vezes se fala no doente. Em todo o Concílio, só por 4 vezes se fala no doente. É pouco? É pouquíssimo. Há 50 anos. Deve o Concílio ter detectado isto na etapa final. Então há 2 documentos fantásticos, pós-conciliares. No dia em que fechou o concílio, 8 de dezembro de 1965, o Papa Paulo VI faz uma comunicação aos pobres, aos doentes e aos mais necessitados, que é de uma beleza fantástica. E depois os padres conciliares associaram-se também a isto. O Papa Bento XVI, na mensagem, cita este texto dos padres conciliares a todos os doentes do mundo. É muito interessante. E talvez por isso, porque era padre conciliar, concretamente o Wojtyła, concretamente o Papa João Paulo II, detectou, quando ele foi apanhado pelo sofrimento por causa do atentado que sofreu, deu-se conta de que era muito importante que a Igreja se abrisse aos problemas do homem doente. E então é muito interessante que realmente criou
nada mais nada menos do que a Pastoral da Saúde. Em 1985, no dia 11 de fevereiro, precisamente, instaurou o Dia Mundial do Doente em 92, mas instaurou precisamente a Pastoral da Saúde com o Conselho Pontifício em 85. Alguns anos antes. Portanto, uma grande preocupação. Este é o 21º Dia Mundial do Doente e surge nessa ligação a Lourdes, ao Santuário Mariano de Lourdes. Mas não pode deixar de ser, porque desde sempre o Santuário de Lourdes foi um santuário relacionado muito fortemente com o apoio aos doentes, com aquela célebre piscina que os doentes atravessavam e que muitas vezes consideravam: aqui está apoios espirituais. Não tanto milagre, os milagres foram poucos. Há até um livro muito interessante que se chama O Milagre de Lourdes. Mas não tanto o milagre, mas sobretudo a alegria de sentir um apoio espiritual através daquela presença em Lourdes. Há um autor que o Papa Bento XVI cita também, Luís Navarrese, que foi o peregrino de Lourdes com centenas e centenas e centenas de doentes que ele levou ali, precisamente para pedir a Nossa Senhora uma especial proteção. Esta relação estreita entre o Santuário de Lourdes e o problema dos doentes, e a cura dos doentes, e o apoio aos doentes, mereceu efetivamente que o Papa João Paulo II tivesse escolhido o dia 11 de fevereiro como o dia ideal da Pastoral da Saúde, quer ao nível do Dia Mundial do Doente, 92, quer ao nível da constituição da Comissão e Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde em 1985. Nas várias comunidades, de que forma interessa assinalar este Dia Mundial do Doente? Eu penso que nós temos que desafiar as comunidades paroquiais precisamente para estudar muito a sério, primeiro que tudo, a realidade da doença ali. Conhecendo os doentes, nesta altura do ano, é muito interessante proporcionar-lhes um encontro. E um encontro de natureza espiritual, mesmo com a unção dos doentes. E temos que converter a nossa mentalidade, porque durante muito tempo não se falava da unção dos doentes. Falava-se da extrema unção. Portanto, era preparar para a morte. De forma nenhuma. É o que então? A santa unção é para preparar para a cura. Conto-lhe um episódio que se passou no sábado passado comigo. Foi extraordinário. Eu fui visitar uma senhora de 99 anos. Pediu a unção dos doentes e a comunhão. Boa cristã. E eu fui para, primeiro que tudo, conversar. Não é para chegar lá, dar o sacramento e ir embora. Aquilo que eu detesto, toca e foge, não serve. Vamos conviver. Estive a conviver durante uma hora ou coisa idêntica. E depois, com a família que estava presente, pudemos realmente celebrar a Santa Unção e celebrar precisamente a Eucaristia. Mas a nota bonita deste acontecimento foi que, quando eu cheguei, a enfermeira que assistia a esta senhora me disse assim: a senhora Dona Fulana pediu-me para encher a casa de flores, porque Jesus vinha visitá-la. Isto é o sentido profundo. Repare que eu ia dar a Santa Unção, também ia dar a comunhão, mas ela não tinha medo da Santa Unção. Não era um sacramento para a morte, para preparar para a morte. Era um sacramento para dar qualidade de vida. Cá está, dimensão terapêutica da própria apoio espiritual e religioso. E de que forma este dia, o assinalar do Dia Mundial do Doente, pode ajudar também a uma tomada de consciência das próprias limitações de cada pessoa? Eu gostaria, continuando a reflexão, depois de conhecer quais são os doentes, eu convidei na nossa paróquia uns 40 a celebrarmos na missa do meio-dia, precisamente, e foi ontem, foi um dia lindíssimo, celebrámos realmente 40 pessoas que vieram receber o sacramento da unção na missa paroquial. Para toda a gente... Dominical. Para toda a gente sentir, efetivamente, missa dominical paroquial. Porque é aquela que é a especial, mais importante, a missa do meio-dia. Mas depois, com outra coisa, é que durante essa semana e a próxima, aos doentes que não puderam vir, vamos nós visitá-los a todos, dar-lhes a Santa Unção. Mas com uma visita. Depois com a celebração de um sacramento e depois com uma ação de graças em festa. Se calhar, em alguns casos, tomaremos chá a seguir. Claro, com todo o sentido de cordialidade que enriquece a nossa relação com as pessoas que estão em sofrimento. Agora, atenção, alguns dos nossos doentes estão em muito sofrimento. E aqui, os outros modelos que o Papa nos oferece, que são Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a Santa Anna Schaffer, que acaba de ser canonizada, precisamente é uma santa alemã, realmente é interessante,
porque viveram eles o sofrimento. Portanto, não se limitaram e ofereceram o sofrimento por aqueles que estavam em sofrimento. Portanto, a redenção do sofrimento numa sociedade que deita fora tudo o que é sofrimento, eu penso que é muito importante. É outro elemento que nós temos que cultivar fortemente. Para além da comunidade, Padre Vítor Feitor Pinto, que outros espaços, que outros contextos onde acontecem os cuidados de saúde devem merecer também um assinalar deste Dia Mundial do Doente? Por exemplo, os hospitais, acredito que seja desde logo aí. Eu direi que não é por acaso que realmente os Papas, quando falam do problema dos cuidados, de cuidar, referem sempre os pobres, os doentes e os mais necessitados. Os mais fragilizados e mais necessitados. É curioso esta associação. Precisamente porque é que eu digo isto? Porque nós todos temos que cuidar de todos aqueles que estão em sofrimento. É papel da Igreja. E quando nós temos doentes em fase muito avançada, precisamente nos hospitais, então o papel das capelanias hospitalares é de uma importância extraordinária. Felizmente, associámos-nos agora num grande grupo interreligioso que tem 12 religiões diferentes, que eles próprios pediram à Igreja Católica para ser ela a de liderar este grupo, e então queremos garantir a todas as pessoas que qualquer que seja a sua religião, possam ser assistidos precisamente pelos religiosos que os acompanham nestas horas de sofrimento. Com uma nota muito curiosa, é que a capelania hospitalar, os serviços de assistência espiritual e religiosa que estão confiados à Igreja Católica, são os mensageiros que levam às outras religiões o anúncio de que há um doente da sua fé religiosa que está a querer ser assistido. Então este trabalho nos hospitais é fundamentalíssimo. Durante muito tempo centrava-se a pastoral da saúde nos hospitais. Há neste momento a ideia de transferir a assistência espiritual para as comunidades paroquiais. Sem esquecer os hospitais. Os dois elementos são fundamentais. O trabalho tem que ser em coordenação permanente entre as paróquias e os hospitais daquela zona. Eu digo também que na minha comunidade paroquial, como o Hospital Santa Maria faz parte da minha comunidade paroquial do Campo Grande, a nossa relação é estreita e tentamos até que os próprios voluntários da nossa comunidade acompanhem às urgências aqueles doentes que precisam de ir à urgência. E quando estão hospitalizados alguns dos nossos doentes, com a colaboração e o apoio constante da capelania hospitalar, são os nossos voluntários que continuam a apoiá-los, a ajudá-los a estar presentes. Nesta oportunidade, gostava ainda de ouvir o Padre Vítor Feitor Pinto, coordenador desta Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, sobre o contexto atual em que o debate e os cuidados médicos vão sendo prestados, nomeadamente pelas circunstâncias de ter de diminuir custos na prestação desses cuidados. Estão em causa a qualidade dos cuidados de saúde, na sua opinião? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, em saúde, qualquer governo tem que ter uma grande preocupação. Dar prioridade às pessoas e não ao económico. E é o que está a acontecer? Primeiro que tudo, grande preocupação. Segunda preocupação, garantir, de facto, a sustentabilidade da ação que vai, efetivamente, responder aos cuidados das pessoas. E aí nós temos um serviço extraordinário que pode ser remodelado, pode ser apoiado, pode ser valorizado, mas é o Serviço Nacional de Saúde que é um modelo espantoso que, efetivamente, tem conseguido dar apoio às populações. Isto implica depois, de facto, o dar-lhe sustentabilidade. E eu julgo que este equilíbrio está muito bem conseguido pelo nosso Ministério da Saúde. É um Ministério onde este equilíbrio está permanentemente a estabelecer-se. De tal maneira que quando um ou outro levanta problemas sobre a temática, isto é refletido ali. E tenta-se compreender que houve razões concretas para pôr este problema. E que a estrutura vai tentar ao máximo responder a isso. Agora, isto é um equilíbrio dificílimo e é realmente um trabalho. Olhe, que eu aqui de longe em Pastoral da Saúde
também peço ao Senhor, peço ao meu Deus que ajude a resolver este problema para que toda a gente tenha a saúde suficiente. É da opinião, portanto, que a comparticipação na prestação dos cuidados de saúde de cada um dos utentes tem de acontecer? Não pode deixar de acontecer para a tal sustentabilidade, porque de facto havia uma quase gratuidade absoluta em tantas e tantas situações. Quando há tempos eu conversava realmente com os responsáveis da saúde, diziam-me que a certa altura chegou a haver uma dívida de 3.800 milhões de euros que se devia concretamente nas estruturas hospitalares. Isto é uma loucura. E tem que se encontrar uma maneira de equilibrar isso. Agora, de equilibrá-lo com respeito com aqueles que são mais pobres, com aqueles que são mais fracos. Eu penso que uma das coisas que não está suficientemente desenvolvida e que é necessário desenvolver é a chamada acionar aquilo que se chamam as isenções. Era-me dito há tempos que havia cerca de 6 milhões de pessoas que podiam recorrer à isenção das taxas moderadoras, ou pelo menos a sua redução. Eu não sei se as pessoas estão suficientemente informadas sobre isso. Quer a Caritas Nacional da Igreja Católica, quer a Pastoral da Saúde, ainda no último congresso, tivemos a preocupação de distribuir a todos os responsáveis diocesanos, da Caritas e da Pastoral da Saúde, os modelos para que as pessoas possam recorrer à isenção de taxas moderadoras. Eu penso que com este mecanismo bem assumido, nós conseguimos que as pessoas que podem pagar consigam pagar e as pessoas que realmente não podem, não paguem mesmo. Eu penso que este equilíbrio é um equilíbrio muito bonito e que está no espírito, precisamente, do nosso Ministro da Saúde. Tenho conversado com ele de quando em quando e penso que esta preocupação pelas pessoas domina muito o seu caráter e a sua maneira de atuar. Um desafio que a própria Pastoral da Saúde leva por diante também. Sim. Padre Vítor, agradeço. Nós temos colaborado, gosto de dizer isto, temos colaborado com o Ministério da Saúde na dádiva de sangue. E penso que foi um resultado positivo no último verão. Também no apoio às pessoas idosas, nas ondas, face às ondas climáticas, quando há excesso de calor ou excesso de frio. As nossas comunidades paroquiais abrem-se. Isto é Pastoral da Saúde, porque isto é prevenção. E a prevenção também é. E acredito que seja também um contributo para o tal equilíbrio. Agradeço, Padre Vítor, por ter estado neste programa. Podermos conversar sobre todas estas coisas. E no Dia Mundial do Doente, onde quisemos também apresentar as propostas para assinalar este dia, quando e sempre a experiência religiosa passa pela atenção a quem experimenta as limitações físicas. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.